Você está ali com a sua equipe cheia, a agência completamente estressada e seu caixa tá bem no limite, né? Eu sei que isso pode parecer familiar e se isso parecer familiar, eu tenho uma notícia ruim para você. Você não está efetivamente crescendo, né? O que você está fazendo é basicamente se afundar ali na câmera lenta. E o pior é que o culpado não é a crise, não é o governo, não é funcionário, é você que está deixando entrar essa crise no seu negócio. A ideia desse vídeo é te mostrar por que uma agenda completamente cheia pode ser o maior sinal de que você está no caminho da falência. E o que o economista do século XVIII já sabia sobre isso e que você ainda não aplicou no seu negócio até hoje, né? Então, continue aí nesse vídeo para a gente continuar batendo um papo aqui. Bom, antes de pintar um quadro, né, daquilo que eu tenho certeza que você já viu antes, você chega ali na empresa, segunda-feira, 8 horas, já tem 14 mensagens no WhatsApp, 3 são de um cliente perguntando a mesma coisa pela 5ª vez seguida, a sua equipe está retrabalhando por conta de uma nova informação que chegou errada ali, de última hora, chegou o negócio lá no domingo à noite, aí tá todo mundo lá refazendo. Você até fatura bem no papel, mas você sente que não está crescendo, né? No fim das contas, você tá olhando ali para o seu caixa e você pensa, mas cadê a bendito, né? Cadê o bendito do dinheiro, né? Isso tem um nome, eu chamo de síndrome do dono prisioneiro. Você trabalha muito, trabalha, mas você trabalha para o seu negócio, né? Você não trabalha com o seu negócio. E a roda, você tá girando efetivamente uma roda que você parece que vira um rato operacional ali. E tem um detalhe problemático nisso, né? Que você meio que atura tudo. Você atura porque você tem medo, né? Você tem medo de perder aquele contrato, perder aquele cliente, aquele faturamento em si. Porque se você não tiver ele, né, simplesmente as contas do seu negócio não vão fechar. Só que aí tem um problema fundamental nessa lógica toda, né? Para você entender, eu preciso te apresentar um senhor aqui chamado Thomas Gresham. Ele no século XVIII, lá na Inglaterra, no século XVI, a Inglaterra já estava com um problema. O governo ele começou a misturar o ouro e a prata nas moedas que tinha para poder economizar metal. Aquelas moedas antigas, né, elas tinham mais ouros do que as moedas novas. E aí o que o pessoal fez, né? Meio óbvio, né? Eles guardavam as moedas boas debaixo do colchão para usar as moedas ruins para poder pagar as contas, né? O que ele observou é que isso ficou até conhecido como um método, né, chamado Lei de Gresham. O que é isso, né? A moeda ruim, ela expulsa a moeda boa. Então, bonita história, mas o que isso tem a ver com a sua empresa, né? E tem um pouco de tudo. Porque esse mesmo princípio, ele pode estar operando na sua carteira de clientes, também na sua agenda, no seu caixa, e todos os dias, né? Os clientes ruins, aqueles que pagam atrasado, aqueles que ficam mandando áudio ali de 3 minutos, áudio 23 horas da noite, aqueles que ficam ali mudando de ideia 5 vezes no dia, desrespeita, né, aquilo que foi combinado com você. Esses clientes, eles drenam completamente a energia do seu negócio, aquela energia que deveria estar indo para os clientes bons, né? Então o que acontece? É a moeda ruim expulsando a moeda boa. O cliente ruim expulsa o cliente bom. E isso não é só um dado emocional, né? É um dado contábil, um dado realmente matemático. Eu vou te provar isso agora, né? Imagina que você tem 2 clientes, os 2 clientes eles pagam R$2.000 por mês, lá na sua DRE, os 2 clientes aparecem exatamente iguais, né? Mesma linha, mesmo valor, mesmo sorriso no final do mês. Só que na vida real, esses 2 contratos eles são completamente diferentes. Então, primeiro o cliente ouro, né, a moeda boa. Esse cliente ele usa da sua equipe um total de 2 horas por mês, né? Então ele envia para você as informações que ele precisa, tá tudo certinho, tá tudo organizado, ele manda o pagamento dele sem você precisar cobrar, ele respeita o canal oficial de comunicação, a sua equipe tá gastando ali 2 horas por mês com ele, né? Então, a gente está falando de um lucro alto e um estresse zero. Agora a gente vai pegar o cliente cobre, né? Então, aquele cliente da moeda ruim. Esse cliente, você gasta 15 horas por mês com ele. E aí ele fica mandando um monte de foto
em horário impróprio, manda WhatsApp para você de domingo, ele fica te ligando todo dia para cobrar informação. A sua equipe gasta às vezes 15 horas para conseguir contabilizar todas as atividades que ela precisa para esse cliente. Então, o custo real, basicamente, desse cliente é muito mais alto do que o cliente que você gasta 2 horas para atender. Então, é o nome técnico disso, né? Então, isso se chama custeio baseado em atividades, ou simplesmente a gente pode colocar isso de custo ABC. É uma lógica muito simples. Em vez de você distribuir os seus custos de forma igual para todos os clientes ou sobre os produtos, você tentar rastrear isso de acordo com a atividade que o cliente consome. Então, quanto tempo a sua equipe se dedicou para fazer essa entrega? Quantas ligações, quantos retrabalhos, qual foi o custo da hora técnica? Quando você faz isso, você descobre que o seu cliente, às vezes de R$2.000, ele consome 15 horas e que não está gerando nem margem. Ele está simplesmente destruindo a sua margem. Então, se a sua hora técnica, né, a hora efetiva, ela vale às vezes R$150, e aí eu estou sendo aqui conservador, esse cliente ele pode estar custando para você R$2.250 para ser atendido. Você está pagando R$250 simplesmente para ter o privilégio de ficar recebendo desrespeito ali todo mês. Na sua DRE, quando você olha no cálculo, ele aparece como uma receita, só que no mundo real ele está basicamente te gerando prejuízo. Essa é a diferença entre faturamento e lucro real por cliente. E a maioria dos donos de empresa não costuma calcular isso, né? E agora vem a parte mais grave dessa história, né? Por causa desse estresse gerado por esse cliente ruim, aquelas mensagens de domingo, as ligações cobrando retrabalho, a sua equipe acaba cometendo um errinho, às vezes bobo ali, com o cliente ouro. O cliente ouro, ele é muito mais profissional, ele é exigente, ele é organizado, e aí ele percebe essa queda na qualidade e vai lá e cancela o contrato, né? Então o resultado, você ficou com o prejuízo do cliente cobre e você perdeu o seu cliente ouro. Essa moeda ruim, ela meio que expulsou a moeda boa e é exatamente o que a lei de Gresham previu há mais de 500 anos, né? Você não perdeu o cliente ouro por descuido, né? Você perdeu o seu cliente bom simplesmente porque você não tinha espaço para conseguir atender ele bem. E não tinha espaço porque o seu cliente ruim, ele estava ocupando tudo. Essa virada de jogo é um raciocínio, basicamente você teria que pensar da seguinte maneira, né? E se em vez de 10 clientes ruins, que vão te gerar estresse, te gerar uma margem mínima, você tivesse 5 clientes bons, e clientes bons que te geram o dobro de margem com metade do esforço, né? Você faturaria o mesmo, ou às vezes até menos, mas você lucraria muito mais, a sua equipe estaria muito mais descansada, você teria mais tempo para você pensar em estratégia em vez de ficar apagando incêndio o dia todo. Isso é trocar volume por margem. Essa é a cura dessa síndrome de dono prisioneiro. Só que tenha atenção numa coisa, né? Você não pode simplesmente sair por aí cancelando o contrato, você precisa ter dados. E aí é que entra esse passo a passo, né? Como que você pode aplicar isso de forma prática. O primeiro passo é você listar todos os seus clientes ativos, então bem simples, coloca ali numa planilha, num papel, onde você quiser colocar, né? Cada cliente e o valor, né, desse cliente em cada linha. Aí você começa a calcular essa receita, né, que o cliente te gera, né? Então, quanto cada cliente te paga por mês, você anota ali do lado, estima as horas consumidas por cada cliente, você pede para a sua equipe ser honesta, se não, comece a metrificar isso, e aí é importante contabilizar WhatsApp, ligação, retrabalho, ligação, reunião que podia ser um e-mail, coloca tudo, né? Então, junta todas as horas do mês. E aí você calcula o custo real, você multiplica as horas pelo custo da sua hora técnica, e se você não sabe qual é, né, basicamente você divide o seu salário bruto pela quantidade de horas que você trabalha no mês, e aí você consegue ter uma noção da sua hora técnica. E aí você multiplica pelas horas produtivas, né? Então, isso é justamente o custo que você vai conseguir entender efetivamente o custo real desse cliente. E aí, você começa a comparar essa receita com o custo real. Faz a diferenciação entre os dois, né? E aí você consegue verificar quem que está com margem negativa ou
simplesmente uma margem insignificante, né, para o seu negócio, esses são os clientes cobres do seu negócio, né? Então, essas são aquelas moedas ruins. Aí, a partir disso, é que você vai precisar decidir o que você vai fazer com eles, né? Então, você tem 3 opções aqui. Primeira opção é reajustar o preço com justificativa de valor, né? Então, você tem ali o motivo para fazer essa readequação. O segundo é uma reeducação, mudar o seu protocolo de atendimento, ou você vai poder desligar esse cliente, né? Então, não precisa ser cruel, né? Mas entenda que negócios são negócios e algumas decisões difíceis precisam ser tomadas. E isso não é um projeto de 6 meses não, tá? Isso é uma tarde que você vai passar com a planilha e honestidade. O máximo que você pode demorar é para entender como metrificar efetivamente, né? Mas dá para você fazer essa análise tranquilamente, né? E aí quando você fizer, eu garanto que você vai encontrar pelo menos um cliente que te custa mais do que ele está te pagando aí. Eu tenho certeza disso, você pode apostar. Se você chegou aqui, você sabe que a real lucratividade do seu negócio, ela pode ser muito maior do que a maioria das pessoas realmente recebem, né? Então, dá para fazer esse teste, começa analisando as coisas, que eu tenho certeza que o resultado do seu negócio vai fazer muita diferença, você vai sair dessa síndrome de dono empreendedor aí que tá te prendendo e que tá às vezes até apagando a chama que você tem como empreendedor. Bom, é isso, me conta aí nos comentários, né, se você tem problemas com cliente cobre, né? Fala aí pra gente. Não esquece de deixar um like nesse canal, de se inscrever, que a gente tem muitos vídeos aqui para empreendedores falando especificamente sobre gestão financeira. Tenho certeza que algum dos vídeos vai fazer muito bem pro seu negócio. É isso, e até a próxima semana com mais um vídeo. Muito obrigado.